Fala, galera! Sejam bem-vindos ao KiwiCast, é o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos com um dos maiores especialistas de mídias sociais e pioneiro na Creator Economy do Brasil, no nicho de saúde. Com 16 anos de experiência na área, em 2016 ele decidiu se tornar referência em marketing para médicos. Olha que específico, gente. Ele já faturou 7 milhões de reais no marketing digital e transformou mais de 10 mil profissionais notáveis em marcas lucrativas através da sua metodologia única, a Dr. Creator. Hoje, o seu foco está em criar ecossistemas voltados para o nicho de saúde e ele está aqui para nos ensinar qual é a chave para vender mais, se tornar reconhecido no mercado e ter muito sucesso nessa área. Seja muito bem-vindo, Quem será? Quem será? Seja muito bem-vindo, Douglas Gomides. Obrigado, pessoal. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer para poder participar desse podcast aqui. Trocar uma ideia que a gente vai falar muito de negócio, Sim. de criação de negócios, de metodologia, mas vamos falar também de vida, né? Que as coisas andam juntas, né? O pessoal e o profissional é algo que anda muito junto e a minha metodologia, assim, se baseia muito nisso. Pessoas boas, pessoas sãs, criam negócios sãos também. Então, é essa a lógica, né, na minha cabeça. É isso, Massa. perfeito. E já aproveitando esse teu gancho de falar coisas pessoais, assim, de vida mesmo, você teve ali sua formação como técnico em mineração, uma coisa bem curiosa, porque hoje você segue uma área totalmente diferente, né? Você começou a focar em mídias sociais. O que te levou a deixar ali essa primeira formação do ramo tradicional e ir pro lado totalmente oposto? Eu fiz mais um técnico em mineração, porque eu sou numa cidade, eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais, tem até uma tatuagem aqui que eu falo que Ouro Preto abriu para mim muitas portas, né? Eu tenho muita gratidão a Ouro Preto, muita gratidão a Minas Gerais em si, pelas portas e pela formação que eles me fizeram como pessoa. Mas, querendo ou não, quando a gente está num ambiente assim, muitas vezes esse ambiente é muito limitado e muito antiquado às vezes, porque as pessoas que estão ali, elas aprenderam uma forma de viver a vida só. Então, na minha cidade, ou você era engenheiro, ou você era advogado, ou você era médico, para ser um cara que teria sucesso na vida, né? Então, quando a gente é novo, até os nossos pais mesmos, eles começam a pensar assim, não, você tem que ir para engenharia, você tem que ir para engenharia. E, tipo, eu nunca tive facilidade com números. Saca? Não era o que eu gostava, nunca foi o que eu gostei. Mas, para ter um ensino de qualidade, eu tive que fazer o Cefet, né? Que é o Centro de Educação Tecnológica, porque era o melhor público que tinha na minha cidade. Eu sempre estudei em escola pública, desde pequenininho até universidade, sempre foi de escola pública. Então, eu fiz baseado nisso mesmo, tipo... Formei ideal, não repeti, mas, cara, não tinha saco nenhum para aquilo, sabe? Eu achava chato, eu achava que não fazia sentido. Não era o que eu me via com propósito, porque eu gosto de gente, sabe? Eu gosto muito de gente, eu gosto de estar perto de gente, eu gosto de conhecer pessoas. Desde pequeno você foi assim? Eu gosto de pessoas, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de bater papo. E, tipo assim, eu gosto de escutar muito as outras pessoas. Porque eu acho que todo mundo tem um ensinamento para trazer pra gente, assim. E é muito legal, uma facilidade com o passar do tempo. Eu fui vendo que eu tenho. E até num evento que eu palestrei há pouco, eles me falaram um termo que eu gostei. Falaram que eu era esse termo porque eu sou o que eles chamaram de nexialista. O que seria isso? Que faz nexo entre as coisas, sabe? Cria nexo entre as coisas, cria relacionamento. Então, por exemplo, eu tô aqui com você, aí eu vi algo no podcast aqui que me lembrou, eu posso trazer o que eu vi aqui no podcast para a criação de um conteúdo de uma médica minha que não tem nada a ver. Só que eu criei um nexo. Entendi. Na minha cabeça, entendeu? O seu repertório vai criando conexões Vai depois criando à conexões que muitas vezes não são lógicas para outras pessoas, mas para mim são lógicas. E às vezes eu fico assim, eu falo assim, mas você não viu isso aqui? Não faz sentido para você, não faz. E com o passar do tempo eu comecei a ter mais paciência com as pessoas, porque eu vi que fazia sentido só para mim muitas vezes.
E as pessoas muitas vezes não têm a mesma velocidade ou forma de raciocinar que eu tenho. Saca? Então, tipo, pra mim, hoje com 16 anos de experiência, 16 anos na área, quando eu vou atender um cliente, muitas vezes eu já comparo com algo que eu já fiz e deu certo, sabe? Então, quando eu chego num médico assim, é muito mais fácil hoje dar resultado, porque eu já fiz com alguns médicos que deram certo, a gente consegue fazer com vários médicos e dá certo. Então, tipo assim, eu já tenho case ali, por exemplo, fiz com um gineco falando de reposição hormonal. Tá. Eu já criei um formato, por exemplo, tem 3 perguntas, posso falar? Pode, claro. Tem 3 perguntas que, quando é um assunto mais, que é um assunto mais difícil de entender, são 3 perguntas que todo cliente meu faça. Antes de os primeiros conteúdos que eles criam a gente faz uma lista, elenca quais são os serviços mais importantes, aí pega os serviços mais importantes e cria uma hierarquia de importância. E a hierarquia de importância, o que eu levo para eles? Porque o meu pensamento não é só marketing, o meu pensamento também é negócio. Eu falo com ele, o que aquilo ali te dá mais lucro e menos trabalho? Legal. Porque se a gente vender mais aquilo, você vai trabalhar menos e ganhar mais. E ele faz aquela lista. Aí ele faz aquela lista, então a partir dali vamos falar que ele listou 10 produtos, 10 serviços. Desses 10 serviços, ele tem que criar 3 conteúdos para a gente começar a trabalhar, que é o que é reposição hormonal na menopausa, por exemplo. Para quem? Para quem é a reposição hormonal na menopausa e como é feita a reposição hormonal na menopausa. Esses 3 conteúdos viram o jogo. Por quê? A gente cria um embasamento para criar o resto. Legal. E nessa estratégia inicial, a gente cria uma comunidade de seguidores educados. Perfeito. E aí o que acontece? Qual que é o grande elogio que a gente tem no nosso trabalho aqui, e que a galera não faz assim no mercado, é o seguinte: os clientes já chegam sabendo o que eles estão passando. Eles sabem, eles são educados. Então essa estratégia, assim, e parece tão básico, né? Uhum. O que é, para quem e como é feito. É tão bobo, Então, parece. vocês fazem um trabalho de elevação de consciência dos clientes, dos médicos e tudo mais. Muitas vezes é elevação de consciência, mas muitas vezes é um autoconhecimento mesmo. Aham, É a questão de autoconhecimento, da pessoa entender o que ela precisa, com certeza. sabe? A gente quer entrar muito nesse campo de planejamento estratégico, porque a gente viu que você manja muito e você tem um olhar totalmente diferente, né? Você tem um olhar mais humanizado. Então, a gente quer explorar bastante isso aqui, que é algo que é dificilmente dito e da forma que você faz, ninguém faz. Mas antes disso, eu queria entender, dentro da sua história, como é que você começou a trabalhar com mídias sociais e por que necessariamente dentro do nicho para médicos, assim? Porque outros podcasts que a gente já gravou aqui mostraram pra gente a importância de trabalhar com nicho. É uma coisa que você tem mais previsibilidade, você consegue entregar um serviço muito mais personalizado. Mas queria entender de você. Você já tentou ser médico em alguma área, algum momento da sua vida? Por que você foi ajudar outros médicos a se posicionarem no digital? Como é que chegou isso pra você? E o mais interessante é que, por exemplo, eu não sou de família de médicos. E entrar nesse mundo, assim, quando você não tá inicialmente nele, é difícil. E o que acontece? Eu comecei com mídias sociais na época de Flogão. Fotolog, 2005. Cara, e naquela época o importante era ser gatinho, né? Era foto, né? Era foto, o importante era ser gatinho, e era ser famosinho na cidade, era Sim. aquilo, era a lógica. Só que indiretamente, naquele tempo ali, eu já criava estratégia. Eu tinha comentário, eu tinha seguidor, eu tinha pessoas, eu tinha estratégia. Então depois, e aquilo ali me fez aprender muito com o digital. Eu falo que o que eu aprendi ali, eu coloquei em prática para empresas. Por exemplo, em 2011, 2012, eu comecei a trabalhar com a Itambé, em Minas Gerais. Fui o primeiro social media da Itambé. E, cara, desafiador pegar a marca, uma das marcas principais de Minas Gerais, não só a Itambé, a Forno de Minas. São 2 marcas grandes no Brasil, e eles estavam entrando no social. E ser o cara que eles colocam e pegam e dão no colo, assim, essa responsabilidade, é complexo, é complicado. Porque muita gente que estava na equipe comigo não queria assumir
pica mesmo, sabe? Porque era algo literalmente do zero que tava começando. Ele era tudo mato, a né? chance de errar era muito grande. Sim. A chance de errar era muito grande. A gente não sabia o que fazer. A gente não sabia o que dava certo. Ou o que dava errado. Só que, pra mim, foi uma coisa que, tipo assim, eu já sabia o que fazer desde a época do Flogão. Você já mexia com aquilo. Eu já mexia com aquilo. Eu tinha tranquilidade de lidar com o povo e com as ferramentas. Porque eu entendo a dinâmica da internet. A dinâmica da internet não muda. A dinâmica é a mesma. O que muda é canal. Sim. Então, o que a gente tinha de dinâmica ali em Orkut é uma dinâmica que a gente vai ter hoje aqui com canais diferentes. Sim. Então, se você entende isso, você domina a internet. A dinâmica da internet é bem parecida. E eu fui entendendo isso. E tanto é que é algo que eu consigo hoje monetizar. Até hoje, tem 16 anos, eu podia ter saído no mercado. Quantas pessoas saíram do mercado nesse meio? Quantas pessoas falaram que não deu certo? Eu não. Eu continuei no mercado. E tem gente que me conhece lá de 2012 no mercado. 2012 tem 12 anos. 12 anos. Tem gente que me conhece de 2008 no mercado. Saca? Eu falo que, tipo, em 2010 eu falava... Em 2010 eu falava que eu ia trabalhar com mídias sociais. Eu fazia jornalismo. Em 2010 eu falava, não, eu vou trabalhar com mídias sociais. O pessoal me chamava de maluco. Tem uma história muito, muito legal num cara que em 2015, eu acho, mais ou menos. Ele foi fazer um curso comigo de mídias sociais, mas a conscientização estava muito baixa ainda. Ele queria aprender a falar com a filha no Skype. Eu falei, cara, mas aqui a gente não ensina isso. Ele falou, então vambora, você não sabe nada. Você não sabe nada, não sabe nem ensinar, que não sei o quê, que não sei o quê. Saiu da sala bravo. 2021, ele me procurou de novo querendo me contratar para fazer a estratégia pra empresa dele. Pega essa volta. E aí, tipo, cara, desculpa, velho, mas, tipo, pegaria, não vou ficar com remorso de um cara por causa disso. Mas meu ticket agora era 10 vezes mais. E aí já... Não, mas não. Cara, é isso. Você quer que a gente indique alguém? Não, porque é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que valorizar todo o caminho que a gente percorreu também. E aí, como que eu fui pra área da saúde? Cara, eu trabalhei para diversas marcas, né? Marcas grandes no Brasil, no mundo. A Itambé, a Fiat, a Ford, a Diageo. E, tipo, cara, eu gosto. Eu gosto desses desafios, eu gosto desse pensamento, dessa lógica. Só que quando... Eu gosto de ter propósito também no que eu faço. E ter propósito no que eu faço faz a diferença para eu acordar todo dia com vontade de viver. Eu não quero viver para trabalhar. Eu quero trabalhar para viver, eu quero curtir a vida. E você sabe o que me pega muito? É que curtir a vida, às vezes, parece que você é um... A gente colocou tanto preconceito nas palavras de curtir a vida, que curtir a vida parece que você não quer trabalhar. Pô, que isso, velho? Curtir a vida é viver bem. É aproveitar tudo que a gente tá aqui, porque isso aqui amanhã a gente não pode não estar aqui. É tudo muito passageiro. E aí, eu comecei a entender isso. E eu comecei a ver que, tipo assim, eu tinha que ter propósito no que eu tava fazendo. E eu vi na área da saúde um propósito muito grande. Porque qualquer pessoa hoje, no ambiente que a gente tá de creators, então ainda, pode falar uma besteira, falar que comer tampinha de água mineral faz bem pra saúde. Cara, se não tiver um cara capacitado ali, com informações científicas, pra falar que não, você vai ver um monte de gente morrendo de tampinha de água mineral. Sabe? Então é essa lógica que a gente tem que trazer. É essa lógica que a gente tem que pensar. A produção de conteúdo na saúde, ela não é simplesmente uma estratégia digital. É uma forma de fazer com que tenha mais pessoas capacitadas e educadas. A gente transforma vida produzindo conteúdo de saúde. Perfeito. Isso. E você, desde que você decidiu aí se tornar, né, essa autoridade que você é no marketing de médicos para médicos, você começou a ensinar eles a se posicionarem, criarem justamente essa autoridade dentro do digital. Mas falando sobre você, como é que você mesmo criou essa sua própria autoridade?
Eu acho que toda estratégia vem da época do Flogão, cara. Saca? Porque, tipo... Mas vem muito lá de trás. Não, mas por exemplo, dentro do nicho de médicos. Mas tudo é uma construção. Tá. Tudo é uma construção. Lá atrás eu queria ser autoridade, entre aspas, dentro do Flogão. Entendi. Depois eu queria ser uma autoridade dentro da área de social media. Depois eu vi que eu queria ir para a área da saúde e eu fui criando estratégias. Primeira estratégia, o que eu fiz? Eu comecei a entender mais o mercado. E para começar a entender mais o mercado, eu tinha que estar mais dentro dele. Comecei a pegar uns médicos para trabalhar. E pouco tempo depois, em 2015, vocês acreditam que eu fiz um evento de marketing médico? Em 2015, Caramba. em Belo Horizonte. Qual o público? Quantas pessoas estiveram lá? Cara, teve 20 pessoas e eu vendi. Eu vendi ligando. Eu vendi ligando o curso. Foi presencial. Eu coloquei 20 pessoas, eu vendi para Associação Médica de Minas Gerais. Eu vendi para médico. Mas era um curso sobre mídias sociais para médicos? Chamava Med Digital. Ó, que legal. Med Digital. Aí você abordava essas pessoas, como é que você abordava essas pessoas? Estamos criando o primeiro curso de mídias sociais para médicos em Minas Gerais. A gente queria saber se você tem interesse de mandar sua equipe ou de mandar ou de estar presente. Ah, tem. Então, e foi. Enchi a sala. É porque 2015 isso aí não era muito disseminado, né? Não era. Às vezes nem os médicos sabiam o que isso poderia dar na frente. Não sabia, mas eu acreditava. Legal. Eu já acreditava. Eu acreditava bastante nisso, saca? E tipo assim, eu acho que muitas vezes eu convenço as pessoas pelo tanto que eu acredito. E eu vou falar que não é que eu acredito, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que dá pra fazer. Só que a pessoa tem que ter a certeza comigo. Saca? Eu ter certeza sozinho, eu não vou conseguir. Agora, como é que nesses 16 anos você aprendeu, seja com digital ou empreendedorismo, a ter uma mentalidade correta, vamos dizer assim, para lidar com os altos e baixos desse mercado? Porque a gente sabe que para se sustentar no digital, viver 100% do digital, é preciso ter uma mentalidade treinada, vamos dizer assim, com a prática, com a experiência, para que você consiga se manter vivendo disso. E muita gente começa no digital, por vários N motivos, não consegue viver disso e acaba sumindo. Então, o que você aprendeu dentro desse mercado que te fez ter essa mentalidade para lidar com altos e baixos? Eu tive que ter altos e baixos. Eu acho que a gente aprende com eles, sabe? A gente tem que ter... E eu acho que, tipo, não são altos e baixos só de mercado. São altos e baixos de vida, né? Porque, indiretamente, a sua vida, ela impacta na sua área profissional. Totalmente, sabe? Então, a gente tem que equilibrar pratinhos o tempo todo, né? Então, o que eu aprendi com isso, no final das contas, foi que a gente vai ter momentos muito felizes, a gente vai ter momentos tristes, mas a gente tem que tentar manter o equilíbrio. O equilíbrio e saber o que faz a gente ser feliz e o que faz a gente ser triste. Para tentar se afastar cada vez mais de coisas que te deixam triste e se aproximar de coisas que te deixam felizes. Por exemplo, eu entendi que na minha vida, que se eu não tiver atividade física, cara, isso vai me influenciar totalmente a não trabalhar bem. Ou senão eu vou trabalhar muito. Só que trabalhar muito não é trabalhar bem. Trabalhar muito, às vezes, é trabalhar mal. Porque você fica com aquela cabeça. Muitas vezes, o que hoje eu faço em meia hora, eu ia demorar 3 horas para fazer, porque minha cabeça ia estar doendo de tanto trabalhar. Sabe? E esse é o pecado das pessoas hoje em dia. Elas entendem, elas têm que diferenciar o que é trabalhar muito e o que é trabalhar bem. Eu prefiro hoje trabalhar bem. Eu aprendi a trabalhar bem. Eu tenho uma performance muito maior do que eu tinha trabalhando muito mais horas. Hoje... E, cara, eu acho que com a experiência também eu começo a ser mais assertivo. Então, eu resolvo problemas mais facilmente. Perfeito. Saca? O legal de você trazer isso é que essa pergunta parece meio óbvia, né? O que você faz o que você aprendeu com os altos e baixos e tal? Eu aprendi exatamente por causa dos altos e baixos. Mas é que tem gente que tá assistindo aqui a gente no KiwiCast, Gomides, que tem muita expectativa e aí na primeira dificuldade, seja técnica ou principalmente de vida, trava, quando no final das contas é sobre continuar. Então eu gosto de extrair essa visão das pessoas que vêm aqui, porque cada um teve o seu jeito de se autoconhecer e entender o que era importante e definir as prioridades para que isso não fosse um impedimento de você continuar, né? Não, e tem que entender que o baixo é normal.
Eu falo com meus clientes, por exemplo. Ah, Douglas, eu não tô bem para criar conteúdo. Não cria. Não cria, mas volta. Legal. Fica 2, 3 dias sem fazer, mas volta. E se já, Douglas, cara, por exemplo, uma cliente minha outro dia, Douglas, minha casa foi assaltada, tô mal pra caramba. Cara, não cria, vai. Douglas, tô mal com meu filho. Cara, vai cuidar da sua família. Que digital, caramba, cara, isso aqui tudo passa, no final das contas. Cuida da sua família. Se você estiver bem, você vai criar conteúdo pra caramba. É isso. Hoje, essas pessoas que hoje estão bem, elas vão criar conteúdo demais. E daqui 2 meses, 3 meses, pode ter um problema de novo. E se parar um pouquinho ali, ok. O negócio é constância a longo prazo. É constância a longo prazo. O meu jogo, o jogo que eu jogo é constância a longo prazo. É igual academia. Você pode faltar 2 dias. Eu não treino tem 2, fazer 3 dias que eu não treino. Cara, mas eu tô treinando seguido aí 3 anos. Exato. Sabe? É isso que as pessoas não conseguem enxergar, né? Eu tô seguindo, eu tô treinando seguido tem 3 anos. Constância. Então, eu tenho uma frase, eu tenho um filtro de Instagram que é esse. Disciplina vence talento. Sim. O pessoal fica me zoando, né? Porque eu treino, toda vez que eu treino, eu coloco DVT, disciplina vence talento. E eu tenho um filtro também, disciplina vence talento. Eu acredito muito nisso, parece batido e tudo, mas, cara, quanto mais disciplinado você é, mais talentoso você fica, cara. Com certeza, eu acredito nisso também. E a academia, exercício, atividade física, ela treina a sua mentalidade pra isso, né? Ela treina a sua mentalidade pra isso. Porque você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E ela faz você, por exemplo, outra coisa que eu gosto muito de fazer é jogar altinha, sabe? Uhum. A gente tem uma escola bem legal lá na Pipa, eu moro na Pipa, depois a gente vai falar sobre isso, não sei, mas depois a gente pode entrar nesse assunto. E, cara, muitas vezes jogando altinha, fazendo canoa, que é outra coisa que eu gosto, minha cabeça vai longe, eu não quero pensar em trabalho o tempo todo. E eu quero ganhar dinheiro para propiciar momentos de diversão, momentos de felicidade. Não é que eu, por exemplo, aqui, eu tô feliz aqui. Eu com um médico hoje, mais cedo, atendendo, eu tava feliz. Que se eu tiver triste atendendo esse médico, eu paro. Pra quê? Pra quê? Mas você tem que entender que, cara, eu já fiz muita coisa que eu não queria fazer. Que eu não queria, tipo assim, não é que eu não queria, talvez até que eu não queria, porque eu tinha que fazer. Uhum. Tem coisas, às vezes, que tem que ser feito. Simplesmente tem que ser feito. Independente se você curte ou não. Tem coisa que, por exemplo, cara, é chato pra caramba fazer acompanhamento financeiro. Porra, a empresa é minha, velho. Se o dinheiro não entrar, o dinheiro é meu. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que acompanhar isso. Imposto, eu tenho que saber o que tá saindo da minha empresa. É chato, eu não gosto. Só que eu sou empresário. Perfeito. Saca? Eu sou empresário. Tem coisa que tem que fazer. E eu converso muito com os meninos que são de uma geração abaixo, que eu sinto que muitos deles, às vezes, eles ficam assim, mas eu não quero fazer isso. Mas eu quero fazer só isso. E esse é um problema que eu falo muito para a nova geração. Pensa melhor nisso tudo que você tá falando. Eu quero fazer só isso. Às vezes, o que eu mais aprendi na minha vida foi fazendo coisas que muitas vezes, inicialmente, não era o que eu gostava. Por exemplo, trazendo para a área profissional. Eu sou um cara que gostava de criar conteúdo, mas eu aprendi a fazer tráfego. Aí eu aprendi a fazer tráfego. Eu gostava de escrever. Aí eu aprendi a editar vídeo. Aí eu aprendi a fazer site. Eu sei fazer um monte de coisa. Tipo assim, eu não sou um programador, mas eu sei cobrar ele. Uhum. Eu cobro bem ele. Eu não sou um designer, mas eu pego o design ali e falo assim, isso aqui, velho, a hierarquia de importância aqui, então vamos pensar. Isso me faz ser um profissional muito mais valioso do que outros, que é só um copy. Com certeza. Saca? Essa galera mais nova, assim, eles tendem muito a ter essa mentalidade de querer focar só na parte gostosa, né? Eles esquecem que também o por trás ali, o que você não gosta de fazer, é desafiador, mas tem um motivo para aquilo poder acontecer em algo maior ali na tua frente, sabe? Sabe? É mesmo, de novo, vamos pra academia? Cara, fazer força, correr 30 minutos na esteira.
Cara, muitas vezes não é prazeroso. Muitas vezes você vai estar Sim. de saco cheio daquele Às vezes negócio. só vai estar lá pela disciplina mesmo. Você só vai estar lá pela disciplina. Mas você tem que ir. Exato. Você tem que ir. Tipo, ter que. Mas é uma obrigação sua consigo mesmo. Porque se você não for, ninguém vai te falar nada, brother. É. Ninguém vai te falar nada, mas você Mas tem que é criar louco. compromisso contigo. É louco até a gente entender o porquê estar fazendo aquilo e esse motivo ser tão forte, tão latente, a ponto de não te fazer desistir ou não te fazer parar um dia na academia, é um processão. Eu vou te falar que eu assisti as aulas do RD, sabe? Reservatório de Dopamina, do Wesley. Aham. E eu assisti uma aula lá muito, muito, muito importante. Foi muito importante pra mim. Tipo, essa aula foi 80-20 de eu não ter parado de fazer exercícios físicos até hoje. Aham. Que é uma aula que ele explica um experimento que foi feito com os macacos. Explicava o efeito da dopamina no cérebro. Aham. Então, o macaco, ele ficava... Era mais ou menos assim. O macaco, ele tava com um fiozinho ligado nele, ou ele tava vendo esse fiozinho, e esse fiozinho tava passando um líquido que ele tomava toda vez que ele batia apertava um botãozinho. E nesse líquido era um suco de laranja. E ele batia o botãozinho, toda vez que ele batia o botãozinho, ele tomava suco. Só que, quando ele... E aí, acho que testaram com água e suco, alguma coisa do tipo. O fato é que, quando ele descobriu que o líquido era suco de laranja, e ele tomou esse suco de laranja, era gostosinho, aí ele começou a bater com mais intensidade o botãozinho, porque daí ele experimentou aquele suco e viu que era gostoso. E falou, não, deixa eu bater isso aqui, porque eu quero meu suco, entendeu? Então, tanto que essa aula se chama Qual é o seu suco? E aí eu entendi que, poxa, se eu não for na academia todos os dias, eu não vou ter o corpo que eu quero a longo prazo. Quando eu tiver com a idade X, eu não vou ter o corpo que eu quero se eu não estiver fazendo isso hoje. Então, esse se tornou o meu suco. E toda vez que eu penso sei lá, em procrastinar, ou não ir, ou desistir, eu penso no porquê eu tô fazendo aquilo. E às vezes isso é muito difícil pra quem não consegue manter uma constância, porque não tem clareza do porquê. É igual a gente tava falando hoje. Eu tava tentando lembrar que eu perdi o nome do livro. Como que é o livro que eu falei? Outlive. Outlive. É porque... Que você trouxe, inclusive. Eu trouxe ele. É porque eu sabia que tinha live, mas eu tinha esquecido do primeiro nome. Eu comecei a ler, tô no segundo capítulo. E ele fala uma coisa que condiz bastante com o que eu penso. Tipo, eu perdi meu pai ano passado e eu acho que isso casou bastante com o que eu penso e com a forma que eu acho que ele viveu, assim, que ele pensou nas coisas, que não é só dele, é de milhares de pessoas no Brasil, no mundo. Que o Outlive, ele fala que tem a morte rápida e a morte lenta. E a medicina se prepara muito, é muito evoluída. Tipo, eles têm muita... Ela trabalha muito para a morte rápida. O que é a morte rápida? Um acidente, um atropelamento. Eles têm ali a emergência, já viu? A gente tem a emergência pronta. Eles são preparados para aquilo. Mas para a morte lenta, a gente muitas vezes deixa de lado aquilo. O médico não trata a morte lenta. O que é essa morte lenta? Essa morte lenta dura 30 anos. O cara tá, tipo assim, o cara tá fumando, tá bebendo, tá dormindo mal, comendo mal. O cara tá se matando, velho. Exato. O cara tá se matando. E aí tem uma expressão que eu gosto muito, falando de cigarro, cerveja, droga, que é o tal do anestésico social, né? Que viver em sociedade é muito difícil, então as pessoas às vezes procuram anestésicos sociais para tornar a vida mais leve. Só que a gente tem um outro anestésico social que é a atividade física, cara. Exatamente. Que é a atividade física. Então, por exemplo, eu vi uma frase esses dias que eu concordo totalmente, que é, cara, reserve horários na sua agenda para você. Marque como se fosse uma reunião. Coloca lá na agenda, ó. Hoje, 10 horas da manhã, academia. 10 às 11, academia. 11 a meio-dia, paddle, tênis, muay thai. Mas tenha compromissos com você, igual você tem de compromisso com o seu trabalho. Isso é importante. E isso vai fazer você ter uma performance muito maior no seu trabalho. Com certeza. Isso é óbvio. Isso é claro. Aí uma camada atrás ainda é, tipo, tem uma agenda. Porque muita gente não tem uma agenda e não consegue enxergar como isso é prejudicial pra performance. Não, mas tem uma palavra, tem uma loucura também na galera. Eu acho que isso é maturidade também, vou te falar. Porque a gente tem o pensamento que rotina é ruim. Exatamente. E com o passar do tempo a gente vai ficando mais velho e a gente vê que rotina é gostoso.
Precisamos de uma rotina. Não sei como Precisamos tem de uma pessoas que rotina. vivem só no flow, sabe? Eu não vivo sem rotina. Não. Eu sou uma pessoa Eu caos. travo. Se eu fosse Você sem rotina. aí, ó, você que tá vendo a gente aqui, você tem rotina hoje em dia? Se não tiver, comece a pensar em criar a sua própria rotina, que é essencial para você melhorar a sua performance. Ah, Douglas, eu trabalho de casa. Eu sou nômade. Cara, até os nômades tem que ter para saber o dia certo que eles vão viajar. Perfeito, é Saca? isso mesmo. E Douglas, entrando agora nessa parte dos seus negócios, né, dentro do digital, hoje chegam muitos médicos profissionais ali do nicho da saúde para transformar os negócios deles. Então, pensando nisso, qual o primeiro passo quando chegam esses médicos até ti que você faz para fazer o seu diagnóstico? Como é que esse diagnóstico funciona? Qual o primeiro passo para esse diagnóstico? Saber quem é ele. Primeira coisa, mas não é saber quem é ele só como profissional. A primeira coisa que eu faço, olha que legal, eu falo assim, se define em 10 palavras. Profundo. Se define em 10 palavras. A galera tem dificuldade de fazer isso? Imagino. Porra, chega no 7, ela não sabe mais o que escrever. E aí ela se define em 10 palavras e depois eu faço um teste de arquétipo com ela. Como é isso? Ah, são algumas perguntas que ela responde, a gente tem um software que ela responde e aí sai o arquétipo dela. Então, tipo assim, aí depois você cruza as palavras com o arquétipo. O arquétipo, por exemplo, pode ser o sábio, o mago, o explorador, o rebelde, o sábio, tem... Cara, tem São os o arquétipos de herói, Jung? o herói, Uhum. e então são diversos arquétipos que a gente tem ali, que a gente define da pessoa. E muitas vezes o bobo da corte também. E aí você vai entendendo como que você pode, por exemplo, aí nessa ferramenta que a gente utiliza, você consegue ter três principais arquétipos da pessoa. E aí o que eu começo a fazer? Eu faço um cruzamento dessas palavras que ela se define, aí eu chego e analiso o Instagram dela. Não tem nada do que ela falou que ela é, velho. Loucura. Não tem nada. Ah, eu sou aventureira. Aí você vê um Instagram mó travadão, saca? Você vê uma presença digital mó travadona, dos negócios mó travadona. Falei, cadê a aventureira que tava aí? É verdade. Não Isso é é? interessante. Essa semana a gente estava conversando com o Rafa Medeiros e ele trouxe um aspecto semelhante a isso que você falou, onde ele estuda as novas personalidades a partir do Eneagrama e ele consegue fazer, a partir dessas personalidades, ele enxerga como ele vai negociar com cada pessoa. Então, basicamente, talvez me remeteu isso aí, e justamente entrando nessa parte de como você consegue fazer esses anexos, foi isso que... Nexus. Eu também consigo fazer, e eu tô fazendo aqui um agora. Não sei se é correto, mas é isso aí. Por exemplo, você analisa as pessoas a partir das perguntas, e a partir disso, você já vai começar a fazer toda essa questão do diagnóstico do que ela precisa, do que tá faltando dentro do negócio dela. Então, basicamente, é uma semelhança que eu consigo enxergar, porque ele usa ali pra parte de negociação. As pessoas quase choram comigo na primeira reunião. Já teve gente que chorou. Só de estar respondendo as perguntas? Cara, não, você tá... Porque eu começo a pegar, eu começo a ver dor. Entendi. Se a pessoa não estiver preparada pra conversar sobre aquilo... É meio uma terapia. É meio uma terapia. Porque às vezes olhar para o que você não tá trabalhando é doloroso. Uhum. E tem muita gente que quer simplesmente contratar alguém pra transferir responsabilidade. Nossa, de fato. Tipo assim, a pessoa quer pagar... A pessoa paga 20 mil pra uma agência pra transferir a responsabilidade do sucesso dela pra agência. Que entra muito no que você falou agora, pô, não quero fazer isso. E o que eu falo é o seguinte. Cara, você quer fechar comigo? Meu valor é esse. Quer fechar comigo? Se você tá disposto, você pode me pagar o dobro. Se você não tiver disposto, eu não pego com você. Você tá afim? Você vai jogar comigo o jogo? Se você for jogar comigo o jogo, a gente joga junto. Se você for querer que eu jogue o jogo pra você, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo e não dá certo nunca. Por isso que eu questiono muito a questão do formato de agência hoje em dia. Porque se o cara contratar a agência só pra isso, a agência, eu tô falando agência de produção de conteúdo, agência de lançamento eu acho outra coisa, mas tô falando agência pra produção de conteúdo, cara, muitas vezes o cara só terceiriza o conteúdo. E, cara, na boa,
esse tipo de conteúdo não dá mais certo. Não dá, gente. Você vê a performance dos vídeos, performance de imagem. Performance de imagem hoje no Instagram tá uma coisa ridícula. O mercado tá extremamente sofisticado, não tem mais espaço para esse tipo de modelo de negócio, E onde é você ridículo. transfere a responsabilidade. Agora, o que desse diagnóstico você leva em consideração na hora de montar um plano estratégico para essa pessoa? Principalmente, tipo, o que ela quer passar. Quem é ela? Porque eu penso o seguinte, a gente tem que pegar o que é mais diferente nela, mas eu nem falo que é diferente, o que é original. Porque todas as pessoas, quando a gente fala você tem que saber quando a gente pensa assim, a gente fala assim, você tem que saber o seu diferencial. Só que eu nem falo isso, eu falo, você tem que saber o que é original em você. Porque diferencial todo mundo tem um do outro. Nós somos diferentes. Você tem um diferencial. A gente tem um diferencial aqui, mas a gente tem que saber qual que é o seu original. E baseado nisso, eu começo a entender o seu original. E baseado nisso, eu começo a criar nomenclaturas específicas ou termos específicos que essa pessoa vai utilizar para falar com a comunidade dela, com a tribo dela. Ela vai começar a criar uma tribo em volta dela ali. Então, por exemplo, e o mais legal é que todos os meus clientes, eu tenho vários clientes, hoje a gente tem de mentoria individual quase 30 clientes. Tipo, cara, ninguém comunica igual a ninguém. Mentoria em grupo, a gente tem milhares de clientes, milhares não, a gente tem mais de 100. E que a gente tá batendo muito nessa questão de cada vez mais a gente pegar essas pessoas e mostrar para elas que elas podem ser elas. Outro dia eu recebi um elogio de uma cliente que foi assim, Douglas, sabe qual que é o mais legal do seu trabalho? Que você faz a gente não ter vergonha da gente ser a gente. E eu falo, é isso. É isso. É isso. Porque, às vezes, não ser você é muito trabalhoso. Trabalhoso demais. É muito trabalhoso e cansa. E aí, então, o digital vai ficar cansativo para você. Por isso que muita gente... Aí já cai num ponto que eu questiono bastante também. Tipo, se você faz posts o tempo inteiro com filtros, com edições grandes, vai ficar chato para você a rede social. Porque um post para você vai demorar muito. Você começa a aceitar quem você é e postar, tipo assim, pegou aqui o celular e gravou aqui, tá falando aqui, fica mais fácil produzir conteúdo. Então você começa a ver que aceitar ser você é o primeiro ponto para ficar mais dinâmico a produção de conteúdo, sabe? É uma coisa que eu bato muito. E aproveitando que a gente tá falando sobre a questão de produção de conteúdo, a gente sabe que isso é muito importante no digital hoje, justamente para criar essa presença, né? Para você conseguir ter essa credibilidade, passar confiança e tudo mais. Então, pensando nisso, como seria e o que de fato fazer para ter esse posicionamento mais assertivo nas redes sociais? Principalmente no Instagram, que é ali a porta de entrada, digamos, hoje em dia, para qualquer tipo de negócio. Você diz em respeito ao que? A conteúdo? Conteúdo, produção de conteúdo. A produção de conteúdo? Voltado para o nicho de saúde. Cara, eu vejo que... Primeira coisa, eu até falei aqui no início, vai começar, elenca os 10 produtos ali, os 10 serviços, coloca o quanto você vai lucrar mais em cada um e cria esses 3 conteúdos. Você vai ter conteúdo para 30 dias. 3 conteúdos para 30 dias, inicialmente. Nisso aí, você já começa a ter mais interação. Dessas interações surgem dúvidas. Além disso, tem muita ferramenta que você pode pesquisar. Sabe o que eu faço para pesquisar? Algumas coisas que eu faço para pesquisar. Eu pesquiso hashtags em inglês. Então, eu vejo em inglês conteúdos que performaram bem em outra língua e eu trago para os meus clientes. Para que eles façam em português. E dá muito certo isso. Eu pesquiso no TikTok, muitas vezes, coisas que foram feitas só lá. A gente traz para o Instagram. Dá super certo. A gente utiliza ferramentas como... Hoje nem tanto, sabe? Eu já utilizei mais como Google Trends, Answer the Public, porque o que eles trazem hoje... eu já fiz quase todos os conteúdos que eles trazem ali. Então, hoje em dia, a dificuldade é outra. A dificuldade é a gente... Sabe um ponto bom também? Ler comentário de pessoas que são, tipo, concorrentes suas, sabe? Começa a ver as perguntas mais constantes nos posts delas.
Por exemplo, tem uma pessoa que é muito grande na sua área. Vai ver o que as pessoas estão perguntando. Por exemplo, ela fez um post sobre ferro no sangue. Qual que é a dúvida de ferro no sangue? O que pode ser o excesso de ferro no sangue? Que as pessoas estão perguntando muito isso. Ok, vou fazer um conteúdo respondendo isso. Então, tem 3 tipos de conteúdo hoje que eu falo que é essencial que sejam criados. Ponto 1, conteúdo 1, educativo. E educativo para high ticket é educativo que vende. Sabe o conteúdo? Clica aqui e compra agora. High ticket não rola isso. Uhum. Não rola isso, mas a galera ainda não entendeu. Não entendeu, a galera acha que é assim. Não é assim. High ticket você vende educando. A pessoa tem que aceitar que você tem credibilidade. Então o processo de compra do high ticket é mais assim, principalmente na área da saúde. A pessoa tem que ver que você sabe o que você está falando. Então você tem que dar educação. Post educativo dá super certo. Post de tendência é interessante, mas post de tendência não traz autoridade. Post educativo traz autoridade. Post de tendência traz alcance. Então você pode ter certeza que na 90% das vezes, post de tendência, não... Tendência, o que é o post de tendência? É aquele post que está em alta, ele tem todo mundo fazendo. Ele é legal fazer, mas ele vai te dar alcance, vai te dar visualização. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse post não te dá nem seguidor. Se for olhar lá seguidor, ele não dá seguidor. O educativo dá. Então tem que ser uma estratégia combinando quando utilizar os posts de tendência, quando utilizar os educativos. Aí tem outra ainda, né? Tem um post, por exemplo, no Instagram que é essencial, remix. Porque o algoritmo do Instagram adora remix. O algoritmo do Instagram adora remix. Então, tem que fazer também. O que seria o remix? O remix é quando você entra no Instagram e tem um vídeo que você achou legal de uma outra pessoa. Você lembra que tinha... hoje o Instagram trouxe algumas outras possibilidades que são boas. Então você tem que começar a pensar... Antigamente você só podia fazer o remix com você aparecendo no roxinho. Uhum. Então você aparecia do lado. Hoje você consegue colocar você dentro do vídeo. Tem diversas coisas. E hoje dá para você remixar simplesmente repostando. Então o que eu faço com alguns clientes? Cara, tem, por exemplo... Um dos sintomas da menopausa é a mulher ficar muito estressada. Muitas vezes a gente pega um vídeo, um meme de uma mulher estressada e simplesmente remixa mudando o texto. Perfeito. Falando assim, colocando assim, eu na menopausa sem a minha reposição hormonal. Aí a mulher tá brincando, viralizou muito a Melinha, que tinha na Avenida Brasil. Sim. Era a Melinha, que era o nome dela? A loira? Adriana Esteves. Carminha. Carminha. E aí tem alguns vídeos da Carminha. Noveleiro, hein? Tem alguns vídeos da Carminha que a galera adaptou. Sim. Pra menopausa. É legal criar esse tipo de conteúdo que a galera se identifica e entende na hora, né? Cara, tem um livro, sugestão de livro. Boa. Que eu igual te falei, eu baseio muito, eu estudo isso há muito tempo, eu estudo isso desde 2010. Tipo assim, eu tive projeto de iniciação científica na área. Tem um livro que chama A Cultura do a Cultura do Remix. Cara, é muito louco isso, se eu for pensar. A internet começou a remixar as coisas. Então, produzir novos conteúdos é remixar. E por isso que o Instagram pensou nisso e as empresas pensaram nisso. E por isso que você é tão bom nisso, né? Porque a galera te reconhece porque fala que você faz muito nexo. No final das contas, nexo é remixar. Mas é verdade. Você acabou de fazer um nexo agora. Olha aí. Que massa. Isso é muito, muito interessante, porque de fato depende do seu repertório, né? De como você usa o seu repertório para poder ser inovador em algum tipo de área. Mas é tipo assim, aí é uma questão que eu trago bastante também, é não achar que nenhuma cultura é burra, velho. Uhum. Porque eu vejo que muita gente, posh, sabe? Tipo assim, acha que a única cultura é a cultura erudita, sabe? Sim. E deixa a cultura popular pra trás. Eu não, velho. Eu consumo desde a cultura erudita até a cultura popular, porque todas elas se juntam na hora da criação de algo relevante. E se você for olhar hoje, os grandes músicos, os produtores de vídeo, de cinema, eles fazem isso. Você pode olhar, cara, há remix direto de músicas brasileiras. Música, então, nem se fala, né? Demais. E, cara, tipo assim... Cara, eu vi um ponto muito, muito massa, que eu não sei, que é, por exemplo, o que é MPB?
Música popular brasileira? Mas aí será que foi a elite carioca que colocou esse nome, sabe? Já não sei. Sabe? Não, tipo, é uma lógica, tipo, um cara tava falando isso num podcast, falando que, por exemplo, a música popular brasileira foi colocada por Chico, que são ótimos, mas são elites do Rio, saca? Uhum. Será que o funk... Também não seria? Será que o samba? Será que o pagode? O Zeca Pagodinho, você vai falar que o Zeca Pagodinho não é MPB? MPB pra caramba. Não é MPB? Você vai pegar um Almir Neto, você vai falar que não é MPB? Um Cartola não é MPB? Saca? Um fundo de quintal no MPB? Um fundo de quintal no MPB? Lógico que é. Não, e você vai pegar um Evidências, não é MPB? De fato. Saca? Nossa, é muito disso mesmo, né? É muito de você excluir alguns tipos de... por exemplo, você falou de cultura, mas também gostos. Porque quando você exclui, você limita. Você não trabalha com todas as possibilidades, você limita seu repertório. Aí você... demais. Que loucura. Agora, assim, ó, você comentou que os médicos, eles podem até possuir vários produtos e serviços, mas muitas vezes não conseguem vender porque não conseguem colocar ali uma narrativa específica para poder fazer isso. Então, como é que você ajuda essa galera a criar uma narrativa envolvente que faça com que eles vendam os produtos e serviços que eles já possuem? O que acontece? Os médicos, eles não conseguem vender muitas vezes porque eles não são interessantes, são chatos. São chatos. Você vai analisar o Instagram dessas pessoas, não tem um sangue. Não tem uma aura, não tem algo que realmente atrai interesse. E eles não estão vendendo por isso. Porque eles não são interessantes. Ou talvez eles são e não estão sabendo mostrar esse interesse. Mas, de novo, eles têm que estar dispostos a entender, primeiro ponto, que a hora dele... Eu falo, a primeira coisa que eu chego pro médico, eu falei, quanto que é a sua consulta? Tem uma galera que atende plano de saúde. Plano de saúde paga 30, 40 reais pra pessoa, meia hora. Sabe? Aí o médico não entende que tipo assim, que é muito mais rentável para ele pegar uma hora, que ele ia ganhar 80 reais, gravar vídeo, do que atender 2 pessoas de plano de saúde. Porque aquele vídeo, se ele vai gravando aquilo com constância, aquilo vai aumentar a autoridade dele, indiretamente ele mais pessoas vão procurar ele, mais pessoas procurando ele, o ticket dele aumenta, o ticket dele aumentando, ele pode largar o plano. É essa a lógica. Mas muita gente não entende isso e tem medo de fazer isso. Mas só dá certo na vida, só consegue crescer na vida quem arrisca. Mas isso não é um grande risco, é só pensar um pouquinho. É só pensar um pouquinho. É só pensar que você, em uma hora você está ganhando 80 reais. Será que não vale a pena você pegar esses 80 reais e investir? É como se você estivesse investindo em você. Vai gravar, vai fazer um conteúdo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, mas pensando na medicina, no ramo dos médicos ali, por ser um nicho mais tradicional, muitas vezes com algumas ressalvas, alguns preconceitos de digital e tal. Quando eu falo nicho de médico, me lembra também o nicho de advocacia, né? Que é um pouco mais fechado para para tipo de inovações digitais. A galera não chega com você com medo, tipo assim, quando você diz aí, por exemplo, tem que gravar, vai lá gravar, um vídeo que você grava vai alcançar 50 mil pessoas, você deixa o plano de saúde. Mas será que a ressalva deles não é no sentido, tipo, eu vou ter que fazer dancinha pra ganhar seguidores? Eu mostrei pra você hoje mais cedo. Mostrou. Eu queria que você comentasse sobre isso, inclusive. Eu mostrei hoje mais cedo um comentário de uma menina pra mim, né? Que ela mandou, uma menina me mandou uma mensagem falando que queria ser minha cliente. E ela falando assim, eu fui acompanhar seu conteúdo, alguém falou comigo que eu já tinha quebrado muita cara com a agência, que eu precisava de alguém mais disruptivo. E aí ela veio até a mim me procurando, falando que começou a ver todos os meus clientes e viu que não era dancinha, que era conteúdo de qualidade e que ela queria ser minha cliente. Então a gente cai muito nisso, a entender que alcance não é diretamente ligado à vulgarização, a tornar vulgar, banal o seu conteúdo. Não. Você pode ser uma bomba, um canhão de alcance com conteúdo de valor, e é isso que a gente quer fazer. Então, você ser tão bom que você não precisa dançar. E se você quiser dançar, dance, meu amigo. Mas se aquilo for você. Legal. Se aquilo for você. Se você gosta de dançar, ok. Legal demais. Mas aquilo tem que ser você. Se aquilo não for você, a gente consegue criar uma estratégia para aquilo te entregar valor. Então, pensando numa
forma prática dessas estratégias que você já criou para algum dos seus clientes que chegaram até você. O que que você viu, por exemplo, você me deu um exemplo ontem sobre uma médica que ela chegou até você com 2.000 seguidores, você fez estratégias porque você conseguiu identificar nela algo que ela tinha de narrativa, mas ela não sabia como usar aquela narrativa dela, que era, por exemplo, a médica da ginecologista feminina, que ela é uma das maiores nesse ramo, de reposição hormonal. Como é que você usou na prática desse tipo de narrativa que ela tinha pra conseguir fazer ela estourar e ter milhares de seguidores hoje em dia? Cara, a gente, como sempre, eu vou entendendo as pessoas. Eu não entendi a médica, eu entendi a pessoa. E você vai vendo que a pessoa é uma pessoa forte. E tem pessoas que são sol, né? Que é onde chega, brilha. Então você começa a entender. Tem pessoas que você entende quem é ela. Depois que você entendeu quem é ela, você consegue criar as coisas mais facilmente. Porque, por exemplo, essa médica. Cara, essa médica é ciclista de pedalar 70 km por dia. Saca? Quem faz isso? Aí ela tem um corpo, pô, super... Treina pra caramba, tem um corpo massa. E o que eu via já no início? As mulheres admirando ela pela força de vontade. Admirando ela pela sequência que ela mantinha. Achando que ela era uma heroína. Ela tinha o arquétipo do herói. Ela tem o arquétipo do herói. Então, o que a gente fez? A gente deu pra ela... Porque eu falo que muitas vezes, inicialmente, é você que tem que dar o que você quer ser, né? Você tem que repetir aquilo que você quer ser. E a gente criou pra ela, então, o nome, hoje até hoje tem no perfil dela, que é a médica da mulher. Então, tipo, e a primeira coisa, uma mulher que entra num perfil e vai ver a médica da mulher ali e fala, é ela que eu quero, porque eu sou mulher e ela é a médica da mulher. E essa foi uma estratégia que eu usei com outra também, que é a médica do intestino. Como funciona? Como funciona a estratégia para médica do intestino? Cara, tipo, por exemplo, a médica da mulher, por exemplo, a gente criou muito, a médica da mulher, ela continua comigo até hoje, ela é minha cliente, a doutora Juliana Paola, e ela criou e a gente foi criando várias coisas, e ela explica muito bem, ela fala muito bem, ela tem muita autoridade naquilo ali que ela tá trazendo, e ela é forte, uma pessoa que dá ela é muito boa no que ela faz. Uhum. Então, tipo, isso trouxe junto com ela. E sabe o que é o mais legal? Ela confiou em mim. E eu confiei nela. Uhum. E a gente foi junto. A gente tá junto. E a gratidão de ambos, sabe? Então a gente vai muito nessa. E, tipo assim, é muito legal isso. Mas trazendo pra prática, assim, de estruturação de conteúdo para que a pessoa consiga, através da sua essência, criar um planejamento estratégico de uma narrativa que vai conectar as pessoas. Por exemplo, qual foi o primeiro passo que você deu ali na hora do planejamento estratégico? Eu falo assim, para a doutora Juliana, olha, as mulheres, elas estão te admirando, elas querem ser você, ou elas querem pelo menos se tratar com a médica da mulher. Então, é esse tipo de narrativa que você vai usar. Como é que você construiu isso? Falando, primeira coisa, você não é só médica. Você é uma mulher. As pessoas não querem ser consultadas por você porque você é uma médica sensacional. Elas querem ser consultadas por você porque você é uma mulher foda. Uhum. Então a gente tem que mostrar mais isso. A sua narrativa tem que ter você com seu marido. Tem que ter você pedalando. A sua narrativa tem que ter você, por exemplo, dando dica, mostrando talvez uma coisa que você come, mostrando as viagens que você faz. Porque a mulher, ela quer ter o ânimo que você tem pra viajar. A mulher não quer simplesmente fazer uma reposição hormonal pra ficar em casa. E você não fica em casa, você é em movimento. Você é sem movimento, você tá feliz. Você é uma pessoa que tem amigos. Então começa a mostrar isso. A sua narrativa é muito mais do que eu faço reposição hormonal. Compre minha reposição hormonal. Não. Eu sou uma mulher foda. Se você quer ser igual a mim, eu posso te mostrar o caminho porque eu sou meu case. Perfeito. Entendeu? Era aí que eu queria chegar. Porque muitas vezes as pessoas, no final das contas, vendas é isso, né? Você não vai falar do produto. Você vai falar dos benefícios. Da transformação. Da transformação que o produto causa e quão você é transformado através do método que você desenvolveu ou do produto que você desenvolveu.
É uma coisa também que... Sabe uma coisa que eu, tipo... Com o passar do tempo, eu tô pensando até em criar, que é... Eu penso em criar mais pra frente também, algo relacionado para mentores de marketing médico. Eu pensei que você criava algo nesse sentido, inclusive, quando a gente tava conversando, né? É porque a galera me pede muito, porque o meu formato de trabalho é um formato de trabalho diferente dos demais que trabalham com isso. Mas sabe o que eu acho que a galera tem mais dúvida no seu trabalho, especificamente? É o fato de você conseguir extrair de cada médico o diferencial deles. Não, mas é muito mais, tipo... E é algo que para escalar como pessoa, tipo assim, criar uma equipe de pessoas que fazem isso, é uma dificuldade. É difícil. Sabe por quê? Por quê? Porque a pessoa tem que ter, talvez, uma sensibilidade que eu tenho. Eu sou sensível para pessoas. Não só para os médicos. Eu sou sensível para as pessoas. E sensível, tipo, de... Cara, eu converso com meus amigos e falo, cara, tá bem? Você tá bem? Eu tenho uma pergunta que eu faço muito. Você tá feliz, cara? Você tá feliz? O cara, não tô. Tipo assim, tem muito disso, sabe, comigo. Você tá feliz? Você não tá feliz? Tipo, porque é muito isso pra mim. Eu tenho que saber se a pessoa tá feliz. Mas se você fosse ensinar isso pra alguém, por onde você começaria, assim? Cara, você... Sei lá, eu não sei se é possível fazer isso, tá? Mas vamos viajar aqui. Vamos estar viajando aqui pra ver a possibilidade. Se você fosse ensinar isso pra alguém, se você fosse ensinar a como eu posso ser sensível a ponto de fazer perguntas específicas e extrair o diferencial desse meu cliente pra que a partir disso eu crie uma narrativa foda. Como você faria? Já pensou nisso? Já. Já tem que escutar. Aprender a escutar. Você escuta muito mais do que você fala. Você escuta muito mais e você tem que ler. Você tem que ler bastante sobre pessoas. Mas teriam perguntas-chaves que você jogaria, assim, pra ela num questionário, ou algo do tipo, no formulário, pra ela te responder? Cara, eu acho que seriam mais perguntas menos de profissão e mais de vida. Sabe? Você é feliz? Primeira pergunta, você é feliz? Hoje você se considera feliz? Uma pergunta que eu faço também que eu gosto. Se você... Olha que pergunta boa. Você já pensou isso, essas duas? Vamos lá. Se você não recebesse dinheiro para fazer algo, se você pudesse fazer qualquer coisa no mundo, que se quisesse, Pera, deixa eu lembrar a pergunta. Vai. Ó, se você pudesse fazer qualquer coisa no mundo, que você iria ganhar dinheiro, qualquer coisa que você quisesse fazer, o que você escolheria para fazer se você não precisasse ganhar dinheiro para aquilo? Se você fosse, tipo assim, milionária, bilionária, o que você faria se você não precisasse de dinheiro? O que você escolheria fazer? Você escolheria fazer o que você está fazendo hoje? Essa é a pergunta de $1 milhão, que inclusive é uma pergunta que todo treinamento de desenvolvimento pessoal que eu fiz tinha. E eu nunca conseguia ter clareza da resposta. Cara, você sabia que eu faria o que eu tô fazendo hoje? Eu também faria. Eu adoro gravar criativos. Eu adoro ficar fazendo vozes. Então é uma coisa que eu super continuaria fazendo. Eu continuaria fazendo o que eu faço hoje, porque eu gosto de conversar com pessoas e ouvir histórias. Sim. E saber que as histórias das pessoas podem servir de inspiração para quem assiste. Muitas vezes é a história da pessoa que senta aqui no KiwiCast que faz com que a pessoa que tá assistindo o KiwiCast continue o negócio dela, continue na criação do produto, do projeto digital dela, venda através da KiwiFi, bate 1 milhão e essa pessoa vem sentar aqui no KiwiCast e contar a própria história. Já aconteceu com a gente. Então, eu acredito muito nisso, porque eu também tenho essa sensibilidade com pessoas. Sim. Mas isso hoje, na época que eu fazia treinamento enfim, já fiz várias terapias e tal, essa era uma pergunta que a galera fazia, justamente pra extrair essa essência, essa resposta que vai... Você não vai pensar em mais nada. Cara, se dinheiro não for um problema, o que você faria até de graça? O que você faria até de graça? Essa é uma pergunta muito... E, tipo... Aí eu vejo meus amigos... Sabe o que é louco? Porque os meus amigos, às vezes, falam comigo assim, você tem uma vida de Disney. Mas será que é eu que tenho uma vida de Disney ou ele que tá tendo uma vida de merda? Exatamente. Fica aí o questionamento. Será que você tá vivendo ou sobrevivendo, né mesmo? Porque no final,
você tá ganhando ali tua grana, você tá tendo sucesso, mas e a sua qualidade de vida? Que é justamente esse ponto, Tem né? um movimento, antes de você fazer a próxima pergunta, tem um movimento que a galera, algumas pessoas têm feito nos stories que eu achei bem interessante. Porque traz até um pouco do que você comentou no carro mais cedo, que você vive, Pipa, né? Você acorda de manhã, você tem a sua rotina de viver a cidade, aproveitar todos os cantos e etc e tal. Tem a sua rotina matinal de exercício físico e tudo mais. E tem uma galera no Instagram, algumas mulheres, eu não vou me lembrar agora quais, mas elas fazem exatamente assim. Já romantizou a sua vida hoje? Sim. Porque no final das contas é sobre isso. Cara, o que você faz muito, que você gosta demais, que você não tá tratando como deveria ser um efeito Disney, mas poderia, Mas sabe? você sabia que eu faço isso muito com minhas médicas e com meus médicos? É mesmo? Tipo assim, pensando assim, com meus clientes. Eu não vou falar só médico e médica, tipo assim, meus clientes como um todo. Eu falo assim, velho, sua história é foda, meu irmão. Me conta a sua história. Não, eu saí de não sei aonde, que não sei o quê. Eu formei medicina. Eu falo assim, caralho, velho. Você nunca contou isso pra ninguém, cara. Porra. Cara, não, velho. É porque, tipo assim, eu tenho que sair da fazenda, que não sei o quê. Porra, velho, que do caralho. Que do caralho isso que você tá falando, velho. Olha que foda, velho. Olha que foda. E às vezes o cara não sabe o tão foda que ele é, tá ligado? O cara não sabe o tão foda que a história dele é. Sabe? As pessoas às vezes têm vergonha de ser quem são. As pessoas às vezes têm vergonha de ser quem são, saca? É uma coisa muito louca, velho. Porque, tipo assim, é tão bonito ser quem a gente é, sabe? É incrível, É único. incrível, é única. A única coisa que a gente tem única na vida é isso, cara. É ser quem a gente é. Mas eu tô aqui pra isso, pra aprender. É justíssimo. Exatamente. Todos nós. E é com pessoas como você que a gente aprende muito. Esse lance de você mostrar pra pessoa o quão a história dela é importante, muda o jogo, ela começa a acreditar, não, realmente não tinha esse pensamento, eu não via dessa forma. Sim, com certeza. Eu acho que é um ponto que a pessoa também tem que estar... Eu falo que a terapia é muito bom por isso, porque a pessoa tem que encarar quem ela é. E encarar quem a gente é doloroso. É doloroso encarar quem a gente é. Mas eu falo que... Porque sabe o que acontece? Eu vejo muito criadores... Cara, eu não trabalhei a vida inteira com... E nem até, tipo assim, até 2020 eu atendia influenciadores Brasil muito grandes. Mundo. Tipo assim, muita gente, além de médicos, né? A área da medicina foi me puxando pra dentro aos poucos. Então, tipo assim... que eu fiquei só com médicos e tenho uma cliente hoje que não é médica, tem um ano. Eu tinha muitos clientes, mas 95% dos meus clientes eram médicos, mas eu tinha 5 de pessoas grandes no Brasil. Sabe? E o que eu via? Eu via que várias dessas pessoas também, cara, é uma questão de que tipo assim... Cara, muitas vezes eles não estão mais sedentos pra fazer o que eles estão fazendo, sabe? Muitas vezes estão ali existindo, Uhum. sabe? Então, cara, por exemplo, a felicidade, tipo, não ter dinheiro é ruim. Mas chega um valor também de grana que você tem, velho, que você ter 6 milhões ou 20 milhões, o que vai mudar é o carro que você tem na garagem. Mas, cara, a sua qualidade de vida muda pouco. Então você tem que viver mais um momento e parar de ficar perseguindo uma coisa que você nunca vai conseguir alcançar. Porque sempre você vai querer mais. Sabe por quê? Porque você se compara com alguém. E sempre vai ter alguém mais gostoso, mais bonito, mais forte e mais rico que você. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém mais rico, mais gostoso, sempre vai ter. Então para de se comparar e faz o seu rolê. Faz o seu rolê. Por isso que a atividade física é boa. Olha só, e você achando que o KiwiCast... Na verdade, o KiwiCast é incrível porque justamente estamos falando sobre mentalidade, papo de vida, que tá tudo interligado nessa vida louca que a gente vive do digital, né? E eu gosto muito desse papo, inclusive. Não, e tipo, mas aí... Façam terapia. Aí cai num ponto que é a vida louca do digital. A vida no digital é louca, porque ela não é a vida real. Tá ligado? Aí, filosofou. A vida no digital é louca porque ela não é real. A vida no digital é um pedaço da vida real. Gomides Douglas. Porque ela constrói junto. A sua vida real aqui, ó, a gente se encosta, a nossa vida digital é uma construção. A gente é uma construção de 2 avatares e até mais.
Eu acho que é... Quem que é que fala isso? Pierre Levy? Não, que fala de atores sociais. Atores sociais, esqueci o sociólogo que fala isso. Ele fala que dentro da... Você já pensou que a gente tem diversos personagens na nossa vida? Uhum. Você é a esposa, você é a filha, você é a funcionária, você é a patroa. E tudo isso é o que te faz ser quem você é. Saca? E pensando, todo mundo que tá produzindo conteúdo aí, que tá pensando nisso, vocês são muito mais do que simplesmente um produtor de conteúdo. Você é o filho, você é o dono do cachorro, você é aquilo. E tipo assim, tudo isso forma quem você é. E se você não tá utilizando disso para construir sua narrativa, ela não é a sua narrativa. É uma narrativa falsa que você tá criando. Perfeito. Perfeito. Botou pra pensar agora, hein? Quem sou Alugou eu? um triplex na sua cabeça, que eu tô dizendo. Na minha também. Comenta aqui se alugou ou não um triplex na sua cabeça. Pesado. E continua aqui, porque tem coisa pra aprender. Total. E Douglas, hein, falando ainda mais sobre a questão de negócio, uma vez ali que você tem estruturado esse negócio do teu cliente, de que forma você começa a planejar a implementação de estratégias de escala? Primeiro a gente tem que fazer o básico andar, né? Perfeito. E o básico andar demora. Não é tipo assim, ó. Não, não é. Não é. Porque, sabe por quê? Porque vou te falar o pior problema que tem. Cara, pra começar, quase nenhum... Vou falar de médico, que é a área que eu atendo muito hoje em dia, mas quase nenhuma empresa tem indicador de sucesso, não tem relatório de sucesso. Não sabe quantos leads chega, quantos leads são convertidos, quantos leads estão... Porque tem o lead que chega, o que é convertido na hora, e o lead que o cara fala, vou pensar. Então não tem alguém para fazer o follow-up desse lead que eu vou pensar. Então, tipo assim, primeira coisa que eu faço, começa a trazer lead. Aí eu já arrumo um problema. Porque os caras começam a ter muito lead e não conseguem vender pro lead porque eles não conseguem acompanhar. Porque, cara, eu vendo um produto de 5, 3, 4, 10 mil reais. Muito raramente a pessoa vai chegar e vai converter na hora. Olha que legal. Aí hoje em dia, trabalhando no tempo que eu trabalho, eu tenho indicadores que eu criei com clientes. Então eu sei um indicador-chave de quantas pessoas que vão entrar. E tipo assim, não é um indicador que existe no mercado, é um indicador que eu criei. Tipo assim, eu sei que... Eu vou falar... Opa, bati aqui. Eu vou falar um indicador que eu utilizo, que é o seguinte. Boa. Mas tipo assim, é um indicador meu. Ah, de onde que ele tirou isso? Minha experiência. Por exemplo, de 100 leads que entram para o médico, 25% tem potencial de fechar. Só que desses 25%, de 15% a 20% desses 25% vão marcar consulta. Agora ali, tipo assim, então de 15% a 20%, tipo assim, de 25% tem potencial. 25% tem potencial, 15% a 20% vai dar 5. É isso? 4? Tô confiando em ti, sou zero Vai da dar matemática. 4 ou 5 pessoas. 4 ou 5 pessoas, isso. 4 ou 5 pessoas. 4 ou 5 pessoas vão agendar. De 100 leads que entram, então, 4 agendam. Só que se eu arrumo... Olha que lógica, olha a lógica que eu trago pro meu cliente. Se eu arrumo 4 novos pacientes para ele, por semana, 4 novos pacientes, no mês ele tem 16 novos pacientes. Se a consulta dele é R$1.000, falar uma consulta média, R$1.000, só aí ele tem 16 mil. Só que ele pode aumentar o ticket dele ali, vendendo um procedimento de 2, 3, 4. Vamos colocar um ticket médio de 3 mil. E eu coloquei 4 novos por semana, porque eu não peguei ainda os outros 21 que eu vou fazer o follow-up. Legal. Sabe? De 4 pessoas, a gente tem 4 vezes 3 mil ticket médio, por semana 12 mil. Vezes 4, 48 mil. A mais que eu vou fazer pro cara. A mais. E eu não tô falando ainda do resto aqui. Que tá vindo aqui. Vamos falar que desses 21, mais... Vamos falar que a pessoa conseguiu fechar mais 6. Então, a gente teve uma porcentagem de fechamento de 10% no total. 10 pessoas por semana. 10 vezes 4, 40. 40 vezes um ticket médio de 3 mil reais, 120 mil a mais pro cara no mês. Sabe? Uhum.
Então aí você vai plugando novas E aí, possibilidades. beleza, eu vi isso. Aí o cara quer mais, quer escalar. Aham. A gente tem que conseguir 200 leads. Tá. Aí 200 leads, desses 200 leads, teoricamente eu mantenho a mesma taxa de conversão ali. 200 que vai ser, aí vai 25%, aí tá lá, e eu vou aumentando assim. Só que não é ciência exata. A gente sabe que muitas vezes a qualidade do lead diminui quando você aumenta a escala. Então você vai testando. Por isso que eu tenho acompanhamentos semanais. Entendi. E eu tenho acompanhamento que é importantíssimo, aí cai num ponto que eu quero falar até para os médicos aqui, ó, que é muito importante isso, muito importante. A função da sua secretária mudou. A função da sua secretária mudou. Secretária médica, antigamente, ela era uma pessoa que era somente receptiva, passiva. Ela recebia o cara que queria marcar. Hoje em dia, a secretária médica, ela tem que ter um tino comercial. Porque ela tem que fazer o follow-up. Ela tem que fazer o follow-up e ela tem que saber o que falar. E se ela não sabe o que ela falar, se ela não faz follow-up, o cara perde cliente. O cara perde paciente, o cara não consegue escalar. É igual o gestor de tráfego que acha que ele só tem que apertar botão. É. Só que não. Mas o que acontece? Eu te falo, eu não tenho isso claro, mas eu acho que 90% dos consultórios hoje, das clínicas, não tem recepcionistas prontas para vender. É mesmo? Não tem, cara, não tem. Ah, eu acredito. Uma vez eu trabalhei como recepcionista, não sabia fazer nada. Não tem. Eu não sabia. Não, eu sabia. Eu manjava com computador, porque eu sou formada em TI. Tecnologia nunca foi um problema pra mim, mas nesse sentido, né? Mas eu não sabia, não me comunicava direito, não sabia, não tinha. Também não tive uma orientação específica, era muito nova e eu entendo que, tipo. Mas eu entendo elas, não é culpa delas. É o mercado que mudou. Uhum. O mercado mudou rápido demais. E as redes sociais fez com que viesse mais contatos menos maduros, menos evoluídos na escala de conhecimento, de awareness, sabe? Aham. Então, de conscientização. Então, o que é? Elas entraram em uma parte que elas não estavam preparadas. Elas estavam no final do funil, agendar. Elas entraram no meio. Aí vai ter que saber das Tem que necessidades, saber das fazer necessidades, pergunta. fazer pergunta. Essa questão, Legal. né? A gente tá Muda aqui o jogo. falando e olha como o digital, ele começa a mudar literalmente toda a forma de um negócio. A gente tá falando de criação de time comercial pra um médico. Não, Sabe? mas aí eu vou te Algo falar. que antes ninguém pensaria sobre. Olha pra você falar, tipo assim, eu tenho uma ideia de negócio, eu tenho muitas ideias de negócio, então uma outra, que é criar uma empresa, se alguém quiser, tiver Já manda aqui. já pode mandar. Eu tenho uma ideia de criar uma empresa de Customer Success para médico. Legal. Então, tipo Interessantíssimo. assim, de ter... Eu preciso de alguém foda de comercial para isso, porque eu tenho o mercado, mas é bacana criar. E o que eu Aí você cria um ecossistema O- também, e né? o que eu vi na minha vida é o seguinte. Sozinho você cresce, mas com pessoa boa você cresce muito mais. Com E você certeza. trabalha menos, porque Com você trabalha junto com o outro. Você divide. Você não ganha tudo sozinho, porque não precisa também, mas você ganha, você faz um trem maior. Ao mineiro que você vem. Encontrei. Um trem maior, você faz uma coisa maior. Eu Junto com concordo alguém. com isso. Então, tipo assim, um Customer Success pra médico, porra, velho. Eu teria hoje, tipo assim, no mínimo uns 10 clientes já. Um bom time de CS, querendo ou não, é ali a sua porta de... É a porta de entrada, né, pro teu negócio. O primeiro contato que ele vai ter ali é com esse bom atendimento, o atendimento de excelência. Não, e a lógica é o seguinte, pensa só, vou falar a estrutura do negócio, que já tá pensado. Podia ter Vai jogar ideias com o concorrente. Olha só. Cuidado. Podia ter uma... Se quiser saber mais... Me chama ali no Instagram. Se quiser saber mais, chama lá no direct, vamos conversar. Não, mas tipo assim, sabe o que eu... Eu vou te falar uma coisa. Ah, Eu li o livro do Thales Gomes. ah. Thales falou uma coisa que... Falou ideia da embacia. Sabe o que é a questão? Eu não tenho medo mais de falar ideia porque a porcentagem de pessoa que executa é muito É baixa. mínima. Você Total. tem um Sabe? ponto. Total. Não é igual Sabe? produto, né, que a galera sai copiando pra vender no perpétuo. Cara, ainda mais um negócio desse que é complexo de executar. Aham. Eu sei executar, mas eu posso falar que, tipo assim... Cara, Legal. sabe o que eu acho mais fácil? Eu falar a ideia e ver alguém me procurar pra executar a Pra ideia junto. executar.
Total. Sabe? Porque, cara, é muita pouca pessoa pronta pra executar. É triste. Ô, Douglas, agora sim, pensando na sua experiência, e você atende aí mais de 30 clientes, você falou, quais são as maiores ou dificuldades mais comuns que essa galera que chega até você procurando uma solução para os negócios enfrentam na hora de escalar o que já está funcionando ou mesmo se posicionar no digital? Cara, eu acho que o primeiro problema que essas pessoas têm é que elas não tiveram sucesso no marketing ainda. Elas conseguiram crescer fazendo umas coisas, mas elas não entenderam ainda como é que o marketing funciona, como é que a venda funciona, como é que o negócio funciona. Talvez muitas vezes elas tiveram um vídeo que viralizou e deu certo, aí deu. Sim. Ou elas são amigas de uma influenciadora, ou ele fez alguma coisa ali que deu mais ou menos. Só que ele não acredita naquilo, sabe? Ele não acredita no marketing, porque o marketing tem um monte de gente também causeira, né? Aham. Um monte de Miguel, um monte de guru. Então tem muita gente que vende marketing, vende post achando que vende marketing, vende post achando que vende growth. E não é assim, cara. Tem um monte de gente que entra no marketing porque acha que marketing é fácil. Marketing não é fácil, marketing é número, caramba. Marketing é número, marketing é analisar número. Se você está trabalhando com marketing ainda pensando que marketing é criar conteúdo simplesmente, você está com uma cabeça totalmente ultrapassada, velho. Com a cabeça totalmente para trás, saca? Você tem que pensar que marketing é ciência, marketing é pesquisa, que na hora que você pega na área da saúde ainda é mais ainda. É mais complexo ainda. Por quê? Porque olha a área da saúde que tem, tipo assim, eu sei isso porque eu sou mestre, por isso eu te falei. Eu sempre peguei coisas que fosse, tipo assim, eu tinha que entender o que é evidência científica médica. Quantas agências sabem isso? Não sabe, cara, porque o cara simplesmente criou uma agência para médico porque achava que dava dinheiro. Eu não fui estudar esse negócio. O que é evidência científica médica? Por quê? Pode ter uma evidência científica que saiu numa revista que não é tão renomada. E aí, se é uma coisa que caiu aqui numa revista que não é tão renomada, isso aqui não é uma evidência científica tão forte. Esse aqui não é uma fonte de informação tão forte. Então, se o cara utiliza ela aqui na produção de conteúdo, muitas vezes ele pode ser questionado pra caramba. Porque isso aqui, por exemplo, foi feito um teste, falou que tal... Não falou tal coisa. Falou que a água azul faz bem. Tá. Quem fez, quantas pessoas foram testadas? 15. 15 não é uma amostra válida. Tem um artigo que falou isso, mas 15 não é uma amostra válida. Então, para uma evidência científica, ela não é uma evidência científica forte. Então, será que vale a pena um médico falar sobre isso? Saca? Uhum. E eu aprendi isso no meu mestrado. Que eu fiz um mestrado em Comunicação, Informação e Saúde, na Fiocruz, no Rio. Então, tipo, saca? Olha como é que... E quantos profissionais do mercado estão preparados para esse tipo de análise? Douglas, disruptivo, saca? Mora na praia. Não, cara, eu sou cabeça também, sabe? Equilíbrio. Eu sou cabeça, eu estudo. Eu sou um cara que se você trocar ideia comigo, você vai ver que eu tenho repertório. Eu tenho repertório, eu estudo, eu leio muito. Eu converso com muita gente. Sabe? Não é só ler, é conversar com muita gente. E não é conversar só com aquelas pessoas que estão aqui. É conversar com aquelas que estão aqui. Aham. Saca? Aquelas que estão lá embaixo. Pra você saber qual que é a demanda, por exemplo, de uma pessoa que ganha até R$1.000, cara. Perfeito. Pra entender. E como que aquilo pode te acrescentar na construção de um conteúdo, muitas vezes. Vocês têm que parar de pensar, não vocês duas, mas as pessoas têm que parar de pensar que o chique aquilo que o chique é aquilo que é exagerado. É aquilo que é posh, aquilo que é metido. O chique, na maioria das vezes, que funciona mais é o que é simples. O chique não é status. Ser chique não é ter status. Ser chique é ser simples. Bom. Perfeito, é isso. E Douglas, você, com toda a sua experiência, sendo um grande estrategista nessa área médica, hoje, como é que você indicaria um profissional que está começando
a estruturar um modelo de negócios que traga previsibilidade? Tá, a primeira coisa, eu acho que um livro legal é do Aaron Ross, né? Receita Previsível, né? Que é previsibilidade. Quando toda hora que alguém fala de receita previsível, eu lembro do Aaron Ross. Que ele fala muito sobre, sobre previsibilidade. E o que é isso? Como que cria previsibilidade? É o que eu acabei de falar com vocês. É você saber quantos leads você está tendo por mês e qual que é a conversão. Se você está tendo lead aí tem dois processos, outbound e inbound. Qual que é o outbound e qual que é o inbound? Inbound, por exemplo, eu tenho um blog que está chegando lead para mim. O médico pode fazer isso para qualquer área. Eu sou estrategista médico, só médico há algum tempo, mas eu sou estrategista de qualquer área que chegar em mim e precisar de resultado, eu tenho cases de outras áreas. Desde cantor sertanejo a televisão. Saca? Então, tipo assim, eu entendo que a gente tem dois processos de venda, inbound e outbound. Inbound é você prepara seu jardim para receber as borboletas. Você cuida do seu jardim e as borboletas vão chegando. Então, você vai pegando borboleta ali e tratando aquela borboleta. Por isso que aí o que acontece? Você tem que ter um time ali de venda preparado para isso, porque não adianta nada você trazer pessoa e seu time de venda não está preparado. Que aí o problema... E aí, isso não é problema do marketing, muitas vezes. Por quê? Porque se você tiver um time de venda que não está convertendo também, e as pessoas... Pô, tudo é marketing, né? Tudo problema é do marketing. Talvez o problema seja o time de vendas. Por isso tem que ter uma conversa, uma proximidade bem grande entre vendas e marketing. Total. Para entender se o lead que está chegando é qualificado. E tem um outro ponto. A gente tem a venda que é assim, que aí é que o marketing anda junto, e a gente tem o outbound. Que o outbound é a pessoa, o social selling, que é a pessoa ir buscar o cliente em si. Entender, por exemplo, alguma coisa que pouca gente faz. Médicos do meu Brasil, anotem isso aí. Por exemplo, o cara começou a te seguir. O cara começou a te seguir no Instagram. Fala um oi para ele. Fala para ele, seja bem-vindo. E procura para ele, se ele está, e pergunta para ele se ele está te seguindo. Por quê? Ele gostou do seu conteúdo ou se, por exemplo, ele gostaria de entender mais sobre a reposição hormonal em mulheres, eu gostaria de entender mais sobre o protocolo de emagrecimento. Nisso aí, você vai começar a aumentar o número de lead. Porque aquele cara que começou a te seguir, talvez não ia falar nada com você, e ele responde assim, não, eu queria entender melhor sobre o protocolo de emagrecimento. Virou lead. Perfeito. Saca? Simplesmente você ter mandado uma primeira mensagem. E depois você começa a criar. E aí, aí que tem uns pontos, né? Não vamos entregar tudo, mas vamos entregar um pouquinho. Aí você começa a criar um roteirozinho. Aí o cara falou isso, você fala assim, que legal. E fala assim, por que você está procurando isso? Aí o cara fala, porque eu engordei muito depois do casamento. Você cria um discurso de empatia. Fala assim, nossa, é muito comum aqui vários homens que engordaram também depois do casamento e o doutor João, o doutor José, trabalha com muita gente assim. O cara já fala, pô, não tô sozinho. Você criou ali um vínculo para a venda ficar mais fácil. E aí você já consegue chamar um cara para um call to action, para uma conversão, para explicar para ele mais coisas. É bem legal e é uma ciência também, sabe? Total. É teste. Vocês percebem que não é só pro nicho de médico que isso aqui funciona, né? Se Isso funciona pra tudo. Qualquer nicho você pode aplicar isso aí. Pra tudo. Tipo assim, cara, eu trabalho pra médico porque é uma área que eu acredito bastante, é uma área que... Mas, tipo, igual eu falei pra vocês, até 1 ano eu atendia Diageo no Brasil. Fazia um projeto com o Tanqueray, Johnny Walker. Uhum. Tipo, porque, cara, eu ficar só na área médica é uma escolha minha, mas toda semana chega outras áreas querendo me contratar. E, tipo, mas é uma escolha minha tá na área médica, porque eu consigo ver propósito. Legal. Saca? Propósito na mudança, no pensamento. Por exemplo, menopausa, cara. Menopausa, eu falei com vocês hoje mais cedo. O tanto que as mulheres sofrem com a menopausa, cara. E, pô, eu vejo em casa, minha mãe tá na menopausa, tipo, eu lembro dela passando os fogachos, que é sentindo um calorzão e não sabe de onde vem aquele calor, que não sei o quê. Cara,
E tipo assim, o que que dá pra fazer pra evitar isso? E ver hoje, por exemplo, a reposição hormonal como uma saída, e ver que, tipo assim, que é uma... E, cara, e é tão, tipo assim, tão preocupante isso, e a gente lidava de uma forma tão X, que o SUS agora aprovou tratamento de menopausa. Só pra você ter ideia. Olha que loucura. Sim. Não sei se é loucura, não sei o que que é, mas é uma Evolução, vamos ver dessa evolução. forma. Isso. Que é ótimo, inclusive. Douglas, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. A gente tá chegando ao fim, que a gente tem um horário apertadinho hoje. Mas antes de finalizar, a gente costuma fazer uma pergunta mais reflexiva para os nossos convidados. Quero saber se você topa responder pra gente. Claro. O que você gostaria de ter ouvido no início, quando você começou a trabalhar com digital, que hoje você pode transmitir para quem tá começando agora? Que o processo muitas vezes não vai ser na velocidade que você quer, mas vai ser na velocidade que tem que ser. Então, cada um tem seu processo, cada um tem sua história, cada um tem seu momento. O importante é acreditar naquilo que você quer, naquilo que você é, correr atrás da sua originalidade, se fazer diferente, se fazer único e fazer com que as pessoas acreditem na sua história. Quando eles acreditam na sua história, fica mais fácil construir uma junto com eles. Se isso aí fosse um anúncio, eu clicaria, hein? Sei nem o que eu ia comprar, mas eu compraria. Boa. Muito E olha bom. só, Douglas, não terminamos, porque temos agora presentinhos QFI pra você e pro Cris, que tá ali nos assistindo ali atrás, nos bastidores. Obrigado. Olha aí. Olha só. Acabar com a sua dieta, mas por um bom motivo. Por bom motivo. Mas é literalmente para agradecer a sua presença, Obrigado, uma gente. lembrança. Agora sim, depois desse podcast incrível aqui, muita gente vai querer te acompanhar, então deixa aí Massa. suas redes sociais. Pessoal, então, para quem quiser me acompanhar aí, @Douglas Gomides, tanto no Instagram, TikTok, YouTube, e Douglas Gomides no LinkedIn. A gente produz conteúdo todos os dias a gente está produzindo conteúdo, criando, e cada vez mais aumentando também essa base. E a gente gosta de trocar essa ideia, eu quero escutar mais das pessoas também, então mandem perguntas, viu aqui, gostou? Cara, se for pergunta de vida, vamos trocar ideia, vamos bater papo, porque dá pra gente construir coisas juntos, e bora construir, bora fazer, porque sonhar tem um monte de gente. Então, tente chegar com coisas, ser uma coisa que eu levo muito pra vida. Muita gente às vezes me aborda com ideias. E eu falo a mesma coisa que eu falei aqui. Ideia todo mundo tem, cara. A ideia pode ser... Douglas, eu tive uma ótima ideia. E é isso. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Que eu falaria pro Douglas lá de trás. Porque o Douglas tinha ideia demais, mas não fazia porra nenhuma, velho. Bora pra ação. O Douglas lá atrás tinha ideia demais e não fazia porra nenhuma. Hoje em dia o Douglas tem menos ideia e executa. Perfeito. Saca? Isso. Perfeito. Bate lá no Instagram do Douglas, fala que veio do KiwiCast Valeu. e vai trocar uma ideia. Agora sim, depois desse podcast maravilhoso aqui, Bruna, o que as pessoas precisam fazer? Segfire, seguidores fiéis da QFI, vocês ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com o nosso querido Douglas, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E caso esse KiwiCast tenha feito sentido pra você, que eu tenho certeza que fez, já compartilha aí com todo mundo que você acha que mereça também ter essa transformação de conteúdo. Bom, no final você já sabe, né? Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast, porque é um compromisso e a gente precisa se ver lá, beleza? Tchau! Tchau, cara.